Olá e boas-vindas ao nosso mergulho profundo de hoje. A nossa análise aprofundada vai focar num processo que, assim, o cérebro humano realiza a cada milissegundo. E que a gente raramente para tentar entender de verdade, né? Exatamente. A gente vai falar sobre a neuropsicologia da aprendizagem e da memória. O grande objetivo aqui é meio que desmontar aquela ideia antiga e muito popular de que a memória é uma caixa única. Aquela imagem clássica do arquivo de metal cheio de gavetas. Pois é, escondido em algum lugar do cérebro onde a gente guarda as lembranças. A ciência mostra que a realidade é muito diferente disso. Nós vamos explorar uma rede complexa e incrivelmente dinâmica de sistemas que recebem, arquivam e resgatam informações. E como isso molda o nosso comportamento e a nossa tomada de decisões. É uma desconstrução muito necessária. Para guiar essa análise hoje, o nosso material base é um excerto riquíssimo de um capítulo acadêmico. O título é Neuropsicologia da Aprendizagem e Memória, dos autores Abreu, Rivero, Coutinho e Bueno. Um texto bem denso, mas muito revelador. Muito. O texto oferece uma visão super detalhada, focando tanto nas bases neuroanatômicas, ou seja, nas engrenagens físicas de como o cérebro processa essas informações, quanto nas avaliações clínicas usadas no dia a dia para medir a eficácia desses sistemas. E a nossa missão com essa leitura é dupla, na verdade. Entender a teoria, mais pesada, claro, mas principalmente entender como as nossas experiências passadas, tipo, desde o gosto do café da manhã de hoje, até a habilidade automática de andar de bicicleta, como isso tudo é transformado em dados biológicos para o nosso futuro. É quase como tentar decifrar a engenharia por trás de quem nós somos. Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá, um ponto que os autores deixam claro logo de cara é que a memória é absolutamente vital para o funcionamento de qualquer indivíduo. Sem ela, seria impossível usar experiências anteriores como base para qualquer decisão futura. A gente viveria num presente eterno e completamente confuso. Exato. Mas o texto faz um alerta clínico muito importante. A memória não atua no vácuo. Ela é um sistema que depende intrinsecamente de outras variáveis complexas. Variáveis como o quê, por exemplo? Estamos falando dos níveis de ansiedade da pessoa no exato momento do aprendizado, da capacidade de manter o controle dos impulsos e até mesmo de características de personalidade. Tudo isso atua como um filtro, sabe? Determinando o que a gente retém com clareza e o que simplesmente descartamos. E a melhor forma de começar a entender toda essa complexidade é voltando no tempo. Lendo o histórico no material, fica muito claro que o que a gente sabe hoje é fruto de décadas de quebra-cabeças científicos. Décadas de tentativa e erro nos laboratórios. Sim. Nos anos 1920, por exemplo, os primeiros grandes passos foram dados com aqueles clássicos estudos com roedores em labirintos. Aqueles em que eles procuravam a localização exata da memória. Isso. E na época, os pesquisadores notaram algo curioso. O tamanho de uma lesão no cérebro do animal parecia importar muito mais para a perda de memória do que o local exato dessa lesão. O que formou uma visão fortemente antilocalizacionista. Eles deduziram que a memória estava espalhada por todo lado, como se o cérebro inteiro trabalhasse junto para lembrar o caminho do labirinto. E essa fase inicial pavimentou o caminho para uma evolução drástica nas décadas seguintes. Nos anos 40, o trabalho do psicólogo Donald Hebb mudou a neurociência para sempre. O conceito das assembleias de células, certo? Isso mesmo. Hebb propôs que a exposição a determinados eventos ativa essas assembleias. A lógica é de uma elegância brutal. Inicialmente, quando vivenciamos algo, ocorre uma ativação elétrica de curtíssima duração entre os neurônios. Um pulso rápido. Um pulso que sustenta a informação por breves instantes. Mas se essa ativação for muito forte ou repetida várias vezes, ela deixa de ser só um pulso elétrico e vira uma mudança bioquímica duradoura nas sinapses, que são as conexões entre esses neurônios. É aquela famosa ideia de que neurônios que disparam juntos se conectam de forma permanente. Basicamente isso. Essa teoria reforçou que a memória é uma função inerente a vários circuitos neurais trabalhando de forma orquestrada e criou a base para a gente entender que o momento em que adquirimos uma informação é física e biologicamente separado do momento em que a resgatamos. Aqui é onde fica realmente interessante, porque toda essa teoria de circuitos e impulsos precisava de uma comprovação prática
num cérebro humano. O famoso caso clínico. Sim. Lendo o capítulo, eu me deparei com um relato que parece um roteiro de cinema. O icônico caso do paciente HM na década de 50. Ah, o HM é uma lenda na neuropsicologia. Numa tentativa desesperada de curar crises convulsivas severas, ele passou por uma cirurgia drástica. Os médicos removeram porções mediais dos lobos temporais dele, de ambos os lados do cérebro. E os resultados viraram a neuropsicologia de cabeça para baixo. O que é fascinante aqui é o quadro clínico impressionante que se seguiu à cirurgia. Ele acordou completamente diferente. Ele desenvolveu uma amnésia anterógrada profunda. Em termos práticos, ele perdeu a capacidade total de fixar qualquer novo acontecimento na mente após aquele dia. Além de alguma amnésia retrógrada também, né? Perdendo lembranças de alguns anos antes da cirurgia. Sim, mas o ponto-chave que chocou os pesquisadores foi o seguinte: apesar de não conseguir reter absolutamente nenhum evento novo de forma consciente, a personalidade dele permaneceu intacta. A inteligência também não sofreu alterações. Nenhuma. E o mais surpreendente, a memória implícita dele, ou seja, a capacidade de aprender novas tarefas motoras, estava perfeitamente preservada. Isso me deixou muito intrigado durante a leitura. As fontes citam que ele podia praticar um teste motor todos os dias. Tipo, traçar um desenho complexo olhando só para o reflexo num espelho. E todos os dias ele ficava melhor. Mais rápido e com menos erros. Mas se perguntassem, ele jurava que nunca tinha visto aquele teste na vida. O cérebro aprendia a habilidade motora, mas ele não tinha consciência de ter feito a tarefa. É um paradoxo brilhante. E esse caso isolado provou definitivamente duas coisas vitais. Primeiro, estabeleceu que adquirir novas memórias conscientes é uma função cerebral isolada, que não depende da inteligência geral. Nem da capacidade de aprender movimentos. Exato. E segundo, mostrou de forma irrefutável que as memórias de curto prazo e de longo prazo não são só fases diferentes de um mesmo processo. São sistemas dissociados. Completamente dissociados, operando em áreas distintas do cérebro. Se a cirurgia do HM nos provou que adquirir novas memórias é um sistema isolado, isso levanta a grande questão. Onde e como exatamente o cérebro guarda e organiza essas informações a longo prazo? Porque a memória de longo prazo não é uma coisa só. Não mesmo. O material divide isso em grandes categorias. Primeiro, temos a memória declarativa, também chamada de explícita. Esse é o reino do o quê? É tudo aquilo que lembramos de forma consciente. E ela tem duas subdivisões principais. A episódica e a semântica. A episódica é a nossa máquina do tempo pessoal. Lembranças de eventos com tempo e espaço bem definidos. Lembrar do dia do casamento, de uma festa surpresa ou de um acidente de carro na esquina. A memória episódica é profundamente pessoal, rica em detalhes, mas infelizmente incrivelmente suscetível a perdas ou distorções com o passar dos anos. Na prática clínica diária, quando precisamos avaliar se a memória episódica de alguém está funcionando bem, usamos baterias de testes padronizados. O texto cita vários acrônimos que parecem bem intimidadores para quem é leigo. RAVLT, CVL2 e ROCF. Mas o que esses testes clínicos realmente mostram sobre a mente humana que uma simples conversa não mostraria? Eles medem a mecânica do esquecimento de forma objetiva. Pega o RAVLT, o teste de aprendizagem auditivo verbal de Ray, como exemplo. O examinador lê uma lista de 15 palavras que não tem nenhuma relação entre si. A pessoa ouve e repete. Isso, e é feito várias vezes para garantir que o cérebro tentou armazenar os dados. Mas o teste clínico de verdade começa quando o examinador apresenta uma segunda lista de palavras. Que funciona como uma distração, uma interferência cognitiva. Exatamente. Logo após essa segunda lista, pede-se que a pessoa tente resgatar a primeiríssima lista novamente. E não para por aí. Após cerca de 30 minutos falando sobre outros assuntos, testa-se mais uma vez o resgate daquela primeira lista. Para mapear exatamente como a informação decai no cérebro com o tempo e com interferências. Isso mesmo. O objetivo não é só ver o que a pessoa lembra, mas como ela esquece. E o CVLT2 faz algo semelhante. Mas o material diz que ele avalia as estratégias de resgate e os mecanismos de falha, o que oferece um diagnóstico muito mais refinado. Sim, ele mostra onde exatamente o processo está quebrando. E para a memória visual,
Tem o teste ROC-CF, a figura complexa de Ray. Imagino que seja tentar reproduzir um desenho geométrico cheio de detalhes só de memória. Mas o que me chamou muito a atenção foi a neuroanatomia por trás disso tudo. O texto coloca o hipocampo como a grande estrela no aprendizado de novas informações episódicas. Mas ele não trabalha sozinho. A amígdala está logo ali do lado, processando emoções. E essa vizinhança anatômica é crucial. A participação da amígdala explica por que eventos com altíssima carga emocional, seja um trauma ou uma imensa alegria, são retidos com tanta vividez. As emoções funcionam como um amplificador para a retenção. Mas o problema é que essa forte influência pode ser uma armadilha também. Com certeza. A amígdala, ao injetar emoção no processo, pode induzir o cérebro a preencher lacunas de forma incorreta, criando as chamadas falsas memórias. Espera, isso é um detalhe assustador. Quer dizer que, no meio do calor de uma emoção forte, o meu próprio cérebro pode simplesmente alterar os fatos e registrar algo que não aconteceu exatamente daquela forma? Sem dúvida. A forte carga emocional aumenta a sensação de certeza sobre uma lembrança, mas muitas vezes sacrifica a precisão objetiva dos fatos. É um fenômeno muito estudado na psicologia forense e em depoimentos de testemunhas oculares. Nossa! E além dessa relação entre hipocampo e amígdala, temos o papel das regiões pré-frontais. Elas não possuem ligação anatômica direta com o hipocampo, mas são fundamentais porque criam estratégias de codificação. Seriam aquelas estratégias automáticas que a gente usa? Por exemplo, quando tentamos memorizar uma lista de compras agrupando mentalmente os itens em laticínios e produtos de limpeza para facilitar o resgate depois. Exato! E para que essa estratégia de organização, criada lá na região pré-frontal, chegue ao hipocampo para ser consolidada de fato, o cérebro usa rodas anatômicas intermediárias. As fontes mencionam os córtices peririnal, parahipocampal e entorrinal. Eles funcionam como pontes de comunicação. Isso nos leva a uma distinção fascinante na neuropsicologia: a diferença entre lembrança e familiaridade. Sim. Quando o hipocampo está ativamente envolvido, temos a lembrança verdadeira, o resgate consciente de todos os detalhes de um evento. Mas se a atividade se concentra mais nos córtices entorrinais e peririnais, temos apenas a sensação de que algo é familiar, sem um contexto espacial ou temporal detalhado. É a velha história de esbarrar com alguém na rua e pensar: eu conheço esse rosto, mas de onde? Isso é a familiaridade atuando. Até que, de repente, o hipocampo entra em cena e você percebe: eu e o João, nós estudamos juntos na faculdade de engenharia. Essa transição é fantástica. E falando em saber as coisas sem necessariamente lembrar do contexto de tempo e espaço, isso puxa direto para a segunda parte da memória declarativa: a memória semântica. A nossa enciclopédia mental. São os fatos isolados. Eu sei que a capital da França é Paris e sei o que é um coqueiro, mas não faço ideia do dia exato, da hora ou da sala de aula onde eu aprendi essas informações. A memória apenas está lá, sólida. A grande discussão acadêmica sobre a memória semântica sempre foi como esse imenso dicionário de conceitos é organizado fisicamente no cérebro. Historicamente, alguns pesquisadores propuseram uma teoria de rede puramente distribuída. A ideia de que o conceito de um objeto estaria espalhado, né? A forma visual na área da visão, o som na área auditiva e assim por diante. Exatamente. Mas os modelos mais aceitos atualmente, que são destacados nas nossas fontes, defendem a visão conhecida em inglês como Distributed Plus Hub View. Eu fiquei imaginando essa teoria do hub. É como se houvesse um grande servidor central no cérebro conectando todas essas peças separadas de uma ideia. É uma analogia excelente. O conhecimento continua espalhado pelas áreas sensoriais do córtex, mas toda essa informação converge para um eixo central, um hub amodal que não depende de apenas um sentido. E as pesquisas apontam que esse eixo se localiza no polo temporal anterior. Então, quando você sente o aroma de um café, esse hub imediatamente puxa a cor marrom da área visual, o nome café da área da linguagem e o conceito de que é uma bebida quente. É uma integração em frações de segundo. Uma verdadeira sinfonia de conexões invisíveis. Mas vamos mudar o foco agora. Nós falamos muito sobre o reino do quê, sobre fatos e eventos conscientes. Como o material aborda o como? A memória não declarativa, ou implícita, que a gente citou no começo com o paciente HM. Aquelas habilidades inconscientes e rotineiras. Chutar uma bola de futebol,
digitar rapidamente no teclado do computador sem olhar para as teclas, ou preparar aquela receita que a pessoa faz há anos. A memória implícita é o aprendizado de habilidades puramente através da exposição repetida e da prática. Ela simplesmente não requer e muitas vezes nem permite um resgate consciente e detalhado. Tente explicar em palavras cada músculo que você move para se equilibrar numa bicicleta, e você provavelmente vai cair. É quase instintivo. E esse sistema se divide em componentes importantes. Temos o efeito de pré-ativação, ou priming, onde a exposição a um estímulo influencia inconscientemente a forma como respondemos a um estímulo logo em seguida. Temos o condicionamento clássico, que passa muito pelas rotas da amígdala nas respostas automáticas de medo, e a aprendizagem procedural e de habilidades motoras. O desafio clínico que me veio à mente ao ler isso foi como um profissional testa uma memória se não pode simplesmente fazer uma pergunta e pedir para a pessoa lembrar da resposta. Não dá para fazer um teste de múltipla escolha. Pois é, o material cita soluções muito criativas. Avaliar a capacidade de completar palavras a partir de dicas preliminares incompletas, solucionar anagramas mais rápido na segunda tentativa, ou tarefas motoras famosas, como desenhar olhando apenas para um espelho ou resolver aquele quebra-cabeça clássico da Torre de Hanoi. E a anatomia aqui sai completamente do eixo do hipocampo. As vias neurais envolvem estruturas com nomes imponentes, como os gânglios da base, a substância negra, que é uma área rica em dopamina, e o córtex pré-motor. São circuitos totalmente independentes assumindo o controle das operações. Que é automático para estruturas mais basais. Agora, tendo explorado profundamente esses arquivos de longo prazo, as fontes trazem a gente para uma dimensão crucial que opera no aqui e agora. A nossa capacidade imediata de estar no mundo e interagir com ele de forma inteligente. Então, o que tudo isso significa? Vamos entrar na parte que redefiniu velhos conceitos: a memória de curto prazo, operacional e prospectiva. Historicamente, a ciência pensava na memória de curto prazo apenas como um balde mental muito pequeno, com a capacidade de manter uma informação viva por poucos segundos, limitada a cerca de 4 itens de cada vez. Era como segurar o fôlego da mente e depois soltar. Mas esse modelo parecia insuficiente para explicar como conseguimos pensar ativamente sobre os problemas. O material mostra como abandonamos a ideia puramente passiva de curto prazo e adotamos o conceito de memória operacional. A transição para o conceito de memória operacional ou memória de trabalho foi um divisor de águas na cognição. Diferente de um armazém temporário que apenas guarda algo, a memória operacional é um sistema que manipula as informações ativamente, num processo online. Dá para pensar na matemática mental. Perfeito. Se você precisa multiplicar 14 por 3, a memória operacional permite que você segure os números na mente, calcule 10 vezes 3, guarde o 30, calcule 4 vezes 3, guarde o 12 e some os dois para chegar a 42. Você não está apenas armazenando, está operando os dados. O texto traz o modelo multicomponente do psicólogo Alan Baddeley como referência para isso. Lendo a explicação, me pareceu muito com observar uma pequena empresa ou um escritório de arquitetura trabalhando em tempo real dentro do nosso cérebro. A dinâmica é estruturalmente parecida. No topo do modelo de Baddeley existe um grande coordenador chamado de executivo central. Curiosamente, ele não armazena nenhuma informação. O papel dele é puramente atencional. Ele decide para onde o foco deve ir e coordena sistemas subordinados especializados. Um desses sistemas é a alça fonológica, responsável por manter informações baseadas em som e na fala. É aquela sua voz interior que repete um código de confirmação mentalmente até você conseguir digitá-lo no celular. Outro sistema é o esboço visoespacial, que segura e processa ativamente informações visuais sobre os objetos e onde eles estão no espaço. Mais recentemente, o modelo incorporou o retentor episódico, um componente que funciona como o grande elo, conectando temporariamente essas pistas auditivas e visuais imediatas com o arquivo gigante da memória de longo prazo. E testar se essa empresa mental está em pleno funcionamento requer tarefas que exijam esforço e manipulação online. O material lista testes como o clássico spam de dígitos. A pessoa ouve uma sequência de números, mas, em vez de apenas repetir, precisa falar a sequência na ordem inversa. Isso exige uma manipulação pesada no executivo central. Mas o teste que realmente chamou a atenção foi visual. Os cubos de Corsi.
Lendo a descrição clínica, me lembrou muito daquele brinquedo dos anos 80, os Gênios, cheio de luzes e botões onde a pessoa tinha que repetir a sequência de cores e sons. A mecânica clínica é muito similar. Nos cubos de Corse, o avaliador toca em alguns cubos de uma placa contendo 9 peças, criando uma sequência espacial específica. A pessoa precisa observar atentamente e reproduzir a mesma coreografia de toques. E isso é incrivelmente eficaz para avaliar o esboço visoespacial, podendo revelar lesões nos lobos frontais ou déficits específicos no hemisfério direito do cérebro. E, ainda falando sobre sistemas complexos direcionados à ação, os autores reservam um espaço para um conceito muito interessante e prático: a memória prospectiva. Que, em termos simples, é a nossa capacidade quase irônica de lembrar de lembrar. É projetar a intenção da nossa memória para o futuro. É a memória das intenções. E o texto a divide de forma bastante lógica em duas categorias principais. Pode ser uma memória prospectiva baseada no tempo, como lembrar instintivamente que você precisa tomar um antibiótico daqui a 4 horas. O baseada no evento. Como lembrar que, no exato momento em que encontrar seu chefe amanhã, você precisa entregar um relatório específico. Na prática laboratorial, testes clínicos detalhados como o CAMPROMPT, sigla para Cambridge Test of Prospective Memory, foram desenvolvidos justamente para recriar essas intenções futuras em um ambiente controlado e poder mensurá-las. É fascinante pensar em como a ciência conseguiu desmembrar e criar réguas de medição para algo que parece tão abstrato nas nossas rotinas diárias. Se conectarmos isso ao panorama geral abordado no material, fica claro o porquê de toda essa neuropsicologia minuciosa ser vital. Ao entender que a mente possui essa arquitetura de múltiplos sistemas e vias isoladas, nós compreendemos que não conseguir se lembrar do nome de um ator num filme e apresentar extrema dificuldade para aprender a usar os pedais num carro novo são problemas de naturezas completamente distintas. Que ocorrem em áreas cerebrais diferentes. Tudo isso reflete o esforço constante do cérebro para otimizar a sua energia. O cérebro automatiza o que é rotineiro, jogando a carga para os sistemas implícitos dos gânglios da base e reserva o enorme gasto calórico do córtex pré-frontal e do hipocampo apenas para o que exige processamento online, aprendizado consciente e resolução de problemas. Uma arquitetura evolutiva impecável. E esse mapeamento todo não é só teoria de laboratório acadêmico. As avaliações neuropsicológicas, como submeter pacientes às interferências do RAV-LT ou aos testes visuais dos cubos de Corse, são ferramentas de linha de frente nas clínicas do mundo todo. Elas são essenciais no diagnóstico diferencial de doenças devastadoras como as demências e a doença de Alzheimer, e na identificação precoce do declínio cognitivo em idosos. E também de forma cada vez mais presente para mensurar o impacto muitas vezes invisível, porém severo, que o estresse prolongado ou quadros de depressão profunda causam na capacidade do cérebro de fixar novas informações. Exato. O mapeamento preciso dos caminhos da memória serve diretamente à melhoria da qualidade de vida humana. Ao compreender onde e como uma falha específica está ocorrendo num determinado circuito neural, os profissionais de saúde conseguem desenhar tratamentos e exercícios de reabilitação cognitiva que agem cirurgicamente sobre aquele déficit isolado, Em vez de tratarem uma perda de memória genérica, que na verdade não existe. E com todo esse arsenal de informações na mesa, eu gostaria de deixar aqui uma provocação final sobre algo que o texto evoca indiretamente. Nós vimos hoje como a nossa memória episódica, as preciosas e mais íntimas lembranças da nossa própria vida, não é um vídeo armazenado num cofre, mas algo que precisa ser ativamente reconstruído a cada acesso. usando estratégias das regiões pré-frontais. E vimos, de forma mais contundente, o quanto essa reconstrução é influenciada pelas emoções da amígdala, sendo capaz de gerar sob forte estresse emocional memórias falsas que parecem incrivelmente vivas e reais. Considerando essa extrema maleabilidade orgânica, até que ponto a narrativa de quem nós somos, a soma de nossas experiências passadas, é um registro histórico preciso? E até que ponto ela é uma ficção contínua, sutilmente editada e reescrita pelo nosso próprio cérebro a cada vez que a acessamos. Isso levanta uma questão filosófica e biológica profunda.
Observar a memória pelas lentes da neuropsicologia exige que a gente encare as vulnerabilidades do nosso próprio registro de identidade. O que, paradoxalmente, convida a uma reverência ainda maior pela complexidade adaptativa dessa máquina extraordinária. Fica aí a reflexão instigante sobre os bastidores da nossa própria mente para quem está ouvindo. Continuem questionando e se maravilhando com os mistérios das funções cerebrais. E, acima de tudo, continuem curiosos. Muito obrigado por acompanharem a gente e até o nosso próximo Mergulho Profundo.